Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Estamos de volta hoje, dia 4 de outubro de 2020. Vamos para o nosso culto matutino hoje na manhã desse domingo, glorificarmos ao nome do nosso Deus. Nosso irmão Bartolomeu e a sua família vão nesse instante interceder a Deus, orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus por esse culto. Vamos ouvi-los. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Vamos orar pelo início do culto. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pelo meu dia de vida, Pai. Ô Senhor, eu te peço, Pai, dá sabedoria, Pai, àqueles que vão iniciar a sua palavra, Pai. Ô Senhor, eu te peço por tudo, Pai. Senhor, eu peço também, Senhor, que visite, Pai, a casa de cada família, Pai, nesse momento, Pai. Estou precisando de Ti, Pai, nesse momento. Ó Senhor, eu te peço também, Pai, que visite, Pai, o leito hospitalar. Visite cada um, Pai, que está enfermo nesse momento, Pai. Precisando da sua glória, Pai. Ó Senhor, eu te peço por tudo, em nome do Filho amado. Amém. Muito obrigado, irmão Bartolomeu, irmã Vanessa e o pequeno Levi. Um forte abraço no coração de meus amados irmãos. Tem alguns avisos importantes para a gente desenvolver as nossas atividades da decorrer da semana. O lembrete do nossa chamada de vídeo para encorajar irmãos. Quero também exortar os meus amados irmãos a estarem atentos aos momentos do culto, leitura da palavra, momento de oração, momento dos cânticos, e sejam nesse momento um culto que nos encoraje a servirmos ao Senhor nosso Deus. Lembrando também do aspecto do nosso culto familiar, o culto doméstico, nosso relógio de oração, leitura bíblica, e é importante a gente viver esses padrões para edificar a nossa fé por meio da palavra de Deus em Cristo Jesus. Quero lembrá-los também do plantão diário na igreja para as diversas atividades que os irmãos almejem e desejem assim fazer no decorrer da semana. Lembramos que esses dias a gente tem trabalhado a ideia da volta presencial. Às terças-feiras, os nossos cultos presenciais, eles já estão desenvolvendo normalmente, com as devidas precauções, conforme o decreto nos pontua. Então, terça-feira estamos de volta. Também, o culto matutino, os irmãos, a liderança já podem voltar tomando as devidas precauções, conforme também nos orienta o decreto. Culto matutino de segunda a sexta, de 6 a 7 da manhã. Outra coisa que é muito importante, a gente avisou, eu avisei, na verdade, na quinta última passada, que o culto das bênçãos voltaria presencialmente. Mas diante do número de irmãos que fazem parte do grupo de risco, participam do culto das bênçãos, que é aquele culto de gratidão a Deus, onde os irmãos vêm agradecer pelas bênçãos recebidas. Então, ele permanece online. Temos sempre às segundas-feiras e às 16 horas. Então, ele vai permanecer online porque a gente tem um número de irmãos que participam desse momento de gratidão a Deus, e nesse momento é um momento também de oração, intensas orações. Então, os irmãos vão permanecer online às segundas-feiras, às 16 horas. Portanto, quero, nesse instante, trazer também um vídeo que vai nos ajudar no processo da divulgação do trabalho da Escola Adventista. É uma educação que a gente tem participado com a família, e eu quero, então, divulgar para aquele que tiver interesse. Você não é obrigado, mas aquele que tiver interesse possa, assim, conduzir seu filho e matriculá-lo na medida do possível. Vamos ouvir esse vídeo agora, apresentando o projeto da Escola Adventista aqui da nossa cidade. São novos tempos. Professores, pais e alunos uniram esforços para se reinventar, adaptando a tecnologia e a aprendizagem. No mais, continuamos do mesmo jeito. Em cada um dos 165 países onde a nossa rede atua, a missão segue a mesma: promover uma educação integral, formando cidadãos comprometidos com a comunidade, com a pátria e com Deus. No mundo, são mais de 8.000 instituições da educação infantil à pós-graduação, todas alinhadas nesse propósito, conduzindo 2 milhões de estudantes por meio de uma formação completa.
No Brasil, nossas escolas e professores proporcionam um encontro diário com o saber para mais de 225 mil alunos em todas as regiões do país. De forma presencial ou virtual, há mais de um século esse contato se fortalece. Um compromisso diário e transformador, como são nossos princípios e valores. Geração após geração, seguimos juntos, equilibrando a teoria e a prática, o pensar e o fazer, a razão e a emoção, o individual e o coletivo, a causa e o efeito. É assim que construímos, compartilhamos e fortalecemos uma educação completa, muito além do ensino. Quero encorajar meus amados irmãos nesse instante. Diante disso, eu quero trazer os nomes daqueles que estão sempre presentes na nossa caminhada, aqueles que estão cultuando online, que participam do chat e os que não podem. Hoje nós temos Val, Selma, Felipe aí em Ilhéus, eles que são membros da igreja, mas esses dias estão em Ilhéus. Temos a Patrícia, o Nadson, nós temos também Marinalva, e também a filhinha dele, Marinalva Reimão, lá da Camaçandi, Del e Tereza, nosso irmão Antônio, Eliana, aqui perto da padaria de César. Temos a Andréia, Almir, Rosa, Nelita, Márcia que vende salgados aqui bem pertinho de nós, da igreja. Os irmãos, inclusive, podem abençoá-la nessa caminhada. Temos Pedro, Milka, João e Nicolas, que está aí prestes a chegar. Nossa irmã Delícia, nossa irmã Elisângela, que é a filha, Débora, Alex, Maria e Davi. Deus encoraje vocês, um forte abraço. Nós temos também a Elizabeth, a Linete, a Helena, Selmo, Silvanice, Selminho, Ellen, Emanuel aí no Beco de Tote. Deus fortaleça a fé de meus amados irmãos. Além desses, temos Mercedes, Glória, Gabriel, Gil e Rose, aí na Avenida Florestal. Hoje eu quero mandar um abraço para Jaele, Emanuel e Elisama, minha família aí, esposa e filhos. A Maria, nossa irmã Rosinete, são irmãos que pertencem aos trabalhos do Grupo Pequeno lá da Baixa Alegre. Nosso irmão Tertulino, hoje ele mandou um áudio para mim, agradecendo pelo culto, pelas as mensagens bíblicas que ele tem ouvido. Ele é de Jequié e da primeira de Jequié, e no período vago, quando ele não está no culto online da igreja lá, da primeira de Jequié, Pastor Adelso, ele está também cultuando conosco. Um forte abraço, irmão Tertulino. Nossa irmã Dora, ela é a neta da nossa irmã Maria de Jesus. Um abraço para toda a família aí da irmã Maria de Jesus em Santo Antônio de Jesus. Nosso irmão Bernardo, Juscelia, Consa, Neuza, Júlio, Cleidiane e Luíse, a pequena Luíse. Nossa irmã Cecília, Divaldo, Clésio e Carol. Ebert também aí no Beco de Tote. Nossa irmã Liliana, Maria, Bia, Adriano, Mariana, Bia, Adriano e Genilson. Binho, esses dias, inclusive, está chegando. Um forte abraço aí para também o nosso irmão Marinaldo, que está voltando do tratamento ali em Salvador. Forte abraço, Deus encoraje todos os meus amados irmãos. Vamos orar pelos enfermos e também pelos seus familiares. Entre eles nós temos aqui hoje Zuleide, Lauro, Aulistela, Vera, mãe de Rogério. Temos os mais recentes, que são os que acrescentamos: Celi Pereira, Alex, Delícia, Braz, Louro, Lourdes, Robson. Todos esses irmãos, um forte abraço e vamos também orar. Vou pedir a Marcelo que nesse instante possa vir para fazer essa oração de intercessão pelos enfermos e também por seus familiares. Vamos ouvi-lo. Graças e paz, meus irmãos. Oremos. Amado Deus e Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Te louvamos, obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, a nossa força, o nosso refúgio, a nossa salvação. Amém. E a ti entregamos, Pai, as nossas vidas, bem como as vidas de todos os irmãos, irmãs e familiares, Pai, que têm passado por situações difíceis de saúde, amém, com enfermidades, com tantos problemas que esse mundo tem nos apresentado, Pai, mas a esperança que nós temos é que a nossa força, ela não vem da medicina, ela não vem
da ciência, não vem de nada que a sociedade possa nos proporcionar. Nossa força vem do Senhor. Amém. Vem da fé que o Senhor coloca em nosso coração. Verdade. Vem da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vem da nossa obediência à sua palavra, aos teus ensinamentos. E por isso nós o louvamos e engrandecemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Nós vamos então prosseguir orando agora por gratidão pelas bênçãos recebidas desses irmãos. Aí temos o pai da irmã Silvana, a Maíse, sobrinho, o Luiz, sobrinho da Maíse, o Rodrigo, o Kennedy, a neta do nosso irmão Zé Bonfim, o Cristóvão, a Mônica, o Michel, esses irmãos aí. A irmã Delícia, né, também. A gente tem a agradecer que ela está fazendo o tratamento. Vamos orar agradecendo. David vai fazer essa oração nesse instante. Eu quero então convidá-lo para isto. Graça e paz, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez rendemos louvor ao teu santo e poderoso nome, Pai. Amém. Obrigado, Pai, pelos teus filhos e filhas que o Senhor proporcionou a cura, a estabilidade diante das situações difíceis que teus filhos passaram, Pai. Amém, Senhor. Eles entenderam e compreenderam que o Senhor está cuidando dele em cada fase do processo. Amém. E por isso, louva ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor proporcionou a cada um deles. Amém. Pai, obrigado pela tua bondade e pela tua misericórdia. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão David. Deus em Cristo seja louvado. Nós temos os irmãos dos aniversariantes da semana. Na verdade, essa semana, de 4 até o dia 10, nós temos apenas a irmã Elisama Lima de Moura Souza. Elisama é minha esposa, está fazendo aniversário hoje. Nós agradecemos a Deus pela vida e história de Elisama e no Senhor nós agradecemos muito. Vamos então orar e eu quero, nesse instante, convidar nosso irmão Selmo. Ele vai orar a Deus pela gratidão por mais um ano de vida que Deus concede no dia 4 a nossa irmã Elisama. Nós vamos ouvir Selmo nos conduzindo a esta oração de gratidão. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, glorificado do santo nome, Senhor. Amém. Pai, diante da Tua presença, viemos agradecer a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua plenitude, ó Deus, sobre as nossas vidas. Quero agradecer a Ti, Senhor, cada vez mais pela vida da Tua serva. Amém. Continua ajudando, auxiliando, que ela venha cada vez mais estar diante do Teu altar, a obedecer a Ti, fortificar a fé e a comunhão contigo cada dia mais, Senhor. Amém, Senhor. Que a Tua graça, o Teu amor o alcance ela cada dia mais, resplandeça sobre a Tua face, o teu ser, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por tudo, continua para conosco, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém. Obrigado, irmão Selmo. Vamos prosseguir, queridos. Eu quero então agradecer aos visitantes que durante essa semana estiveram conosco. Nós temos alguns irmãos e agora a gente mudou um pouco a forma. Temos apenas aqueles que visitam-nos na semana para que a gente não possa ter um número muito grande de pessoas na relação. Mas nessa semana tivemos a nossa irmã Auristela, companheira aí. Desde que começou a pandemia, ela recebeu o link, não deixou mais de cultuar. Um forte abraço, a irmã Auristela. Marinalva Reimão. Marinalva é a irmã lá de Camaçandi. A Marinalva Reimão. Nossa irmã Edinalva Rodrigues, uma outra irmã que visita-nos sempre. Josenega Oliva é a irmã de Joína. Nossa irmã Ivanilde Almeida, lá de Chiquié. Alfa Cidreira, a irmã de Auristela, irmã, e também parente da irmã Consa. Nossa irmã Ana Lúcia Conceição, Adilson, eu sempre estava chamando de Adilson. Ao Anjos, Mateus Blader, nosso irmão Edson Rodrigues, que sempre cultuou conosco às quintas-feiras, Viviane Santos, lá da Baixa Alegre, pastor Mariano, da congregação lá, Igreja Batista Nova Galileia, nossa irmã Ciane Borges e a irmã Edileuza Cardoso, também de Santo Antônio. Forte abraço a todos esses amados irmãos em Cristo, que Deus vos fortaleça e vos encoraje. Queridos, eu quero nesse instante também encorajá-los. Nós estamos num processo de modificação de toda a estrutura de som e também de organização e equipamento para a gravação dos cultos
online, ao vivo. Isso porque a gente está fazendo adaptações para que o máximo a gente consiga fazer com qualidade. E eu quero convocar a igreja, você que está nos visitando no canal, não sei se está constrangido, mas a gente vai mobilizar em esses dias uma campanha para que a gente possa desenvolver toda a estrutura de som e também de gravação para que a gente possa voltar online com mais qualidade. A gente já está fazendo isso, vou mobilizar, vou jogar no grupo de WhatsApp, e para que os irmãos assim, os que puderem, participem da campanha para a gente então fazer os pagamentos desses equipamentos novos que precisamos para a qualidade na gravação. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, e nós agradecemos por aqueles que estão participando e por aqueles também que têm intenção, mas diante de alguma situação não poderão. Forte abraço, nós agradecemos a Deus. Bom, temos a campanha de missões estaduais, os batistas da Bahia desenvolvemos essa campanha para missões nacionais, missões estaduais, campanha de missões estaduais. A divisa da nossa campanha de missões estaduais é Marcos 9:3. Disse Jesus, 9:23, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E o tema é Eu Creio. Esse é um texto onde fala da forma como Jesus curou pessoas, mostrando a sua autoridade como Filho de Deus e autenticando a sua messianidade, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Diante desse cenário, nossa campanha de missões quer espalhar no estado da Bahia a esperança que em Cristo a gente crê que temos nele a salvação, o perdão dos pecados, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Então, os irmãos dos ministérios se organizam para isso. Então, eu quero orar pela campanha de missões. Deus, nós te pedimos graça. Ajude que cada irmão, cada grupo, cada ministério, que os batistas baianos nessa campanha sejam bem-sucedidos e que possamos juntos celebrar o teu nome pela quantidade de vidas que vão ser alcançadas por intermédio do Evangelho do Senhor Jesus em todo o estado da Bahia. Te pedimos pelos missionários, te pedimos pelas igrejas que estão abertas já, funcionando, pelas igrejas que estão para serem fundadas, pelos desafios, famílias dos missionários. Te rogamos essa graça. Te pedimos por todos os teus filhos, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós vamos prosseguir. Nossos irmãos Selmo e David vão continuar com a liturgia, desenvolvendo e chamando nossos corações a temerem ao Senhor e a glorificar o seu nome. Mais uma vez, meus amados irmãos, a graça e a paz. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entendendo a chamada à confissão. E o texto bíblico que vai nos trazer esse entendimento é Salmos, capítulo 51, versículo 5. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a sua misericórdia, a sua orientação a cada dia para viver nos padrões do Senhor. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, levantamos nossas vozes ao Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, somos falhos. Diante da tua pureza, Pai, te pedimos auxílio para viver cada dia mais da forma que o Senhor deseja para cada um de teus filhos. Pai, nos ajuda, pois sabemos que somos falhos. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que somos fracos. Por isso precisamos da tua orientação, através do Santo Espírito Santo, que nos ajuda a caminhar a cada dia. Pai, nos dá força, que o teu Santo Espírito nos ajude e nos fortaleça a cada dia. Que o nosso coração está voltado a ouvir a tua palavra e obedecer. E obrigado, Pai, pela tua misericórdia derramada sobre nossas vidas dia por dia. Assim, Senhor, te louvamos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos à chamada à adoração, e o texto bíblico que vai trazer esse entendimento é Salmos, capítulo 51, versículo 15. E vai dizer assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos: Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor. Então, o texto bíblico nos convida a louvarmos o nosso Deus, e vamos louvar o pastor divino, do cantor cristão 152. Nós elevamos as nossas orações a Deus com a certeza de que o Senhor nos ouve. Ouve-nos,
pastor divino. Louvemos ao Senhor. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faz ver. Chama os pobres enganados, faz a sua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o terno cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, vossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Amém. Meus amados irmãos, vamos neste momento fazer uma oração de louvor ao nosso Deus. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor, Pai, pela tua bondade, louvamos ao Senhor pela tua misericórdia, louvamos ao Senhor pelo teu grandioso amor. Pai, tudo devemos dedicar ao Senhor, porque tu és Criador de todas as coisas, e a tu tudo pertence, Pai. Sabemos que somos falhos, não agradecemos o suficiente ao Senhor, mas entendemos e compreendemos que o Senhor é dono de todas as coisas, e que tudo isso deve ser ministrado para o teu louvor, Pai. Louvado seja o teu nome, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos à chamada à dedicação. E esse momento eu vou estar orando mais uma vez pelos dízimos, ofertas e alimentos contribuídos na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Pai, mais uma vez elevo minha voz ao Senhor, louvando o teu santo e poderoso nome. Pai, obrigado, Pai, pelos teus filhos e filhas, compreendendo os princípios da tua palavra, tem contribuído ao teu reino, seja ele com dízimos, ofertas, alimentos sociais. Obrigado, Pai, pela vida dos teus servos, que tem contribuído para a tua obra, Pai. Que eles continuem convictos na fé no Senhor e se estabeleça a cada dia na tua santa presença. Muito obrigado, Pai, por tudo que você tem feito no meio do teu povo e pela fidelidade dos teus filhos. Assim te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos à chamada proclamação da palavra. E o texto que eu convido meus amados irmãos a abrir é Salmos, capítulo 51, versículo 12 e 13. E vai dizer assim um texto: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e pecadores se converterão a ti.
Com esse entendimento, meus amados irmãos, convido a todos a estar de coração aberto, mente aberta, a entender os princípios do Senhor que serão ministrados nessa manhã através do pastor Jair. Meus amados irmãos, nós vamos prosseguir lendo a palavra de Deus no Salmo de número 39, a nossa sequência de exposição. Estamos chegando quase próximo do primeiro livro de Salmo, término do primeiro livro de Salmo, Salmo que tem uma proposta muito fundamental para a história do povo de Israel. E no primeiro livro dos Salmos, principalmente esses Salmos de 1 a 41, a gente tem a história do rei Davi, desenvolvendo aqui a liderança divina através do rei escolhido por Deus no contexto da promessa do rei definitivo. Então, vamos fazer a leitura do Salmo 39. Abra agora a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura do texto para vivermos isto plenamente no Senhor. Salmo 39. Ao regente do coro, para Jedutum, Salmo de Davi. Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos, para não pecar com minha língua, protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim e, enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então, com a minha língua dizia: ó Senhor, mostra-me meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se e ajunta-se riqueza em vão e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Eu estou mudo, não abro a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino como todos os meus pais. Desvias de mim o teu olhar, para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Vamos falar juntos? E você pode escrever agora no chat. Eu vejo muitos irmãos, logo depois da leitura da palavra, a gente tem um costume de, logo após lermos, para consciente estarmos de que é a palavra de Deus, a gente diz, depois da leitura do texto, esta é a palavra de Deus. Quero pedir a você também que faça isso agora no chat, lembrando a todos agora que vamos ouvir apenas a palavra de Deus e não nossos conceitos pessoais. Bom, o cenário deste salmo é um cenário muito claro. Nós sabemos que os salmos de Davi foram escritos no período do seu reinado. Davi reinou 40 anos. Dos 40 anos, ele reinou 7 em Hebrom e 33 em Jerusalém. Nesse cenário do governo de Davi, a gente percebe que Deus atuou de uma maneira extraordinária, porque Davi, à luz, inclusive, do livro de Ruth, é o rei eleito por Deus. Ele é o rei escolhido lá daquele que, no livro de Ruth, foi o resgatador chamado Boaz, e que de onde veio Jessé, e de Jessé veio Davi. Nós temos, então, um cenário onde esse Salmo de número 39
ele traz para a gente um assunto dirigido para Jedutum. Na verdade, Jedutum, no cenário do Salmo, é encontrado em 1 Crônicas 16:41. Encontramos esse nome, Jedutum, que era um dos principais cantores no tempo de Davi, escolhido, encontrados por Davi. Seu nome nos Salmos, na verdade, pode exatamente indicar um grupo de cantores litúrgicos que tinham Jedutum por seu patrono ou por seu líder no cenário da música do povo judeu, do povo de Israel. O título indica que este salmo de Davi ele foi composto para Jedutum. Fala da determinação do salmista de se manter calado ante os inimigos e, ao mesmo tempo, mostrar que, diante das ações dos inimigos e também do castigo do pecado que sobre ele atuava, ele esperava e confiava no perdão de Yahvé, no perdão de Deus, e, ao mesmo tempo, ele esperava na sua salvação diante das acusações de seus inimigos. O livro dos Salmos, no livro de número 1, ele traz para a gente algo interessante. A grande ideia do livro dos Salmos, do capítulo 1 dos Salmos, de 1 até o 41 do livro, ele diz que o justo tem a proteção contra o inimigo e adora o seu Deus como resposta à salvação. Temos então nesse Salmo 39, Davi também entendendo que, mediante a sua súplica, o seu clamor e a sua confiança, por Deus ele teria assim a salvação. Este salmo ele está dentro do salmo de lamento do indivíduo. E Davi vai trazer o seu lamento, a sua dor, ele vai trazer o seu clamor. Face a essa exposição de contexto, eu quero trazer a grande ideia do livro, do capítulo de número 39. A pressão do pecado fragiliza a vida humana, mas a esperança em Deus a esperança em Deus e o seu perdão a encoraja. Vou repetir para ficar melhor gravado na mente e no coração de cada um de nós. A grande ideia do Salmo 39, eu vou trazer de uma forma mais didática para a gente hoje. A pressão do pecado fragiliza a vida humana, mas a esperança em Deus e seu perdão a encoraja. O salmista mostra que toda a ação do pecado diante dos inimigos que acusam aquele que teme a Deus, fragiliza de fato a sua natureza humana, porém a sua esperança, a sua confiança em Deus e o perdão que Deus a ele concede, encoraja essa natureza humana fragilizada por causa do pecado. Nesse cenário, então, este Salmo de número 39, ele tem duas estrofes que nos encorajam a entendermos que a pressão do pecado fragiliza a vida humana, mas a esperança em Deus e seu perdão a encoraja. A gente consegue ver isso em duas estrofes, confirmando essa verdade. A primeira estrofe deste Salmo 39, ela vai do verso 1 até o verso de número 6. E a grande ideia do verso 1 até o verso de número 6, o silêncio do salmista ante seus inimigos o leva a clamar ao Senhor por ajuda face à sua vida breve, ou sua breve vida. Na verdade, o silêncio do salmista, essa é a grande ideia de 1 a 6, ante seus inimigos, o leva a clamar ao seu Senhor por ajuda face à sua breve vida. Aqui a gente vai verificar que o salmista começa de 1 a 6 mostrando, de 1 a 3, mostrando a sua fragilidade no sentido do seu pecado e o silêncio dele diante das ações dos seus inimigos. E ele se silencia, ele se emudece. Veja então que ele começa dizendo no verso 1, pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua. A ideia de ficar calado, de ficar mudo. E depois ele diz, protegerei minha boca como uma mordaça. E por que ele faz isso? Enquanto o ímpio estiver diante de mim. Na minha versão mais atualizada, Almeida 21 atualizada,
ele exatamente vai trazer esse aspecto aqui no verso 2. Fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei-me mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. O verso 1 diz que ele fica mudo, fica em silêncio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. A ideia é que ele, diante das acusações de seus inimigos, ele se emudece, ele fica calado, ele fica em silêncio. Essa cena nos faz lembrar o ato do grande rei, agora aqui simbolizado, apresentado por meio de Davi na promessa do grande rei. É exatamente um dos momentos onde Jesus, diante dos seus inimigos, ele se silencia, ele é acusado, ele é torturado, mas diz que ele vai ao matadouro como ovelha muda e levada pelos seus tosqueadores. Daqui a pouco eu vou ler esse texto lá em Isaías. Davi, então, mesmo diante da pressão de seus inimigos, diante das ações dos seus inimigos, ele se emudece, ele cala-se, ele silencia. Por isso que a grande ideia de 1 até o verso número 6, o silêncio do salmista ante seus inimigos o leva a clamar ao Senhor por ajuda face à sua breve vida. Então nós temos dois assuntos aqui de 1 a 6. O silêncio do salmista diante dos inimigos, mas o clamor dele também é diante da sua fragilidade humana, ou dos seus dias breves, ou dos seus breves dias, ou dos seus curtos dias, num cenário aqui de 1 a 6. Pois agora no verso de número 2 ele diz: fiquei em silêncio como se fosse mudo, calei mesmo no tocante ao bem, mas a minha dor se agravou. E aí ele diz: meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo, então com a minha língua dizia. Verso 4, ó Senhor, aí vem o clamor, mostra-me meu destino, e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Na verdade, o salmista está mostrando aqui o seu silêncio diante da sua brevidade, de sua dor, de sua angústia, mas também de seus dias breves. E o que tem aqui é que Davi está determinando a manter o silêncio enquanto sofre, para não falar coisas que não assim glorificasse o nome do seu Deus. Porque, na verdade, temos aqui um camarada que, diante do que está lhe acontecendo, da tortura dos seus inimigos, ele silencia e ele sofre a opressão de seus inimigos em silêncio, e mostra o quanto ele, mesmo diante disso, tinha uma esperança, tinha uma confiança no Senhor, porque a partir do verso 4 até o verso 6 é isso que agora ele vai estabelecer. Olha que agora ele vai pedir para que Deus o ajude, tendo em vista a brevidade de seus dias. Primeiro ele silencia diante das ações dos seus inimigos, ele espera, mesmo que a dor, a opressão dos seus inimigos se agrave sobre ele, ele silencia. Agora ele vai trazer a sua esperança e a sua confiança, apesar da tortura, do sofrimento, da dor e da angústia dos inimigos sobre ele. Veja o verso 4, ele diz ao Senhor: mostra-me meu destino, e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, a partir do verso 5 agora, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Verso 6 ele diz: na verdade, todo homem vive como uma sombra, inquieta-se, ajunta riqueza em vão e não sabe quem ficará com elas. Ele mostra a ideia da brevidade dos dias humanos. Ele mostra que diante dessa brevidade dos dias humanos e diante da opressão de seus inimigos, e que por causa essa opressão seus dias se fecham, seus dias, na verdade, se agravam por causa dessa opressão, ele então aqui demonstra a sua confiança, porque o verso 4 é um clamor, é um pedido de socorro. Aqui denota a sua confiança, a sua esperança em Deus, apesar
dos breves dias, da vida frágil e da esperança vã nas riquezas que se ajuntam aqui na terra, ele diz: ó Senhor, mostra o meu destino. O clamor era que a sua esperança em Deus pudesse mostrar, para que ele pudesse ter confiança plena apenas em Deus, porque de um lado vem a opressão dos inimigos e do outro vem os dias breves do homem por causa do pecado, da sua natureza pecaminosa fragilizada. Por isso, de 1-6, o silêncio do salmista ante seus inimigos o leva a clamar ao Senhor por ajuda face à sua breve vida. Na verdade, esse salmo, quando Davi aqui escreve, que é um salmo de lamento do indivíduo, ele vai mostrar exatamente o aspecto do clamor daquele rei, o definitivo rei Jesus. O silêncio diante de seus tosqueadores. Quando a gente vai lá para Isaías, capítulo de número 53, peço a você agora que vá comigo nesse texto. Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 53, o versículo é o 6 e o versículo seguinte, o 7, a gente vai encontrar também esse momento do silêncio diante da opressão que sobre ele é levado, o pecado que o martiriza, o pecado que o leva à cruz, o pecado que o leva à destruição do seu corpo. E todo o pecado era o meu, era o seu, que sobre Cristo na cruz, e em silêncio ele vai para a cruz, como uma ovelha levada ao matadouro. Olha para Isaías 53, o versículo de número 6, ele vai primeiro falar dos nossos pecados. O verso 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Aqui Isaías já está profetizando a ideia de que Jesus levaria os nossos pecados sobre ele. A maldade, toda a nossa maldade, agora é levada à cruz sobre Jesus. E na cruz Jesus sofre tudo isso. Agora veja o verso 7. O verso 7 diz: ele, Jesus, foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. O silêncio aqui, nesse salmo, ele nos remete ao silêncio de Cristo, quando sobre si recebe a opressão de todos os seus inimigos, mas um símbolo mostrando que ele foi oprimido por causa das nossas transgressões. Veja então que ele foi oprimido, verso 7, afligido, mas não abriu a sua boca, ele vai em silêncio, como um cordeiro que é levado ao matador, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A Bíblia diz que, ainda no capítulo 53, que ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O silêncio de Cristo mostra na cruz toda a maldade do nosso pecado sobre ele, para que eu e você tivéssemos vida plena. Está aqui uma coisa clara, que diante da opressão, da dor que nós sofremos por causa dos pecados e dos nossos inimigos, precisamos simplesmente confiar e clamar ao Senhor. Talvez nesta manhã, por causa das dores passageiras e temporárias provenientes do pecado e dos nossos inimigos, que nos aflige dia e noite, no cenário da nossa peregrinação, você esteja reclamando e lamentando de uma maneira que não demonstre a esperança no que o Senhor está a fazer e fez por nós através de Cristo na cruz. A gente precisa clamar e confiar que diante dos nossos pecados ou da opressão por causa dos nossos inimigos e dos nossos pecados e dos nossos breves dias, o que só nos resta fazer? O verso 4, ó Senhor, mostra-me meu destino e em quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Uma verdade aqui é que diante de Deus a gente precisa reconhecer a nossa fragilidade pecaminosa, a nossa fragilidade, a nossa natureza humana, e não confiar nela e nem no que ela ajunta enquanto aqui a gente vive, mas confiar plenamente na redenção, na restauração que Deus, por meio do Rei definitivo Jesus, que foi levado ao matadouro, calado, diante de seus inimigos,
não abriu a boca. Tem momento que na hora da nossa angústia, da nossa dor, o desespero bate. Aqui o salmista está dizendo, precisamos confiar e clamar ao Senhor em meio a essas circunstâncias. Que nesta manhã isto aconteça no meu e no seu coração. A segunda verdade, que vai agora do versículo de número 7 ao versículo de número 13, que amplia a grande ideia. A pressão do pecado fragiliza a vida humana, mas a esperança em Deus e seu perdão a encoraja. A vida humana, frágil como é, e oprimida por causa das consequências do pecado e a opressão de nossos inimigos. Ela só é encorajada quando ela deposita a sua esperança em Deus. No cenário de Davi era isso que ele esperava, que seus seguidores, o povo de Israel, fizesse, entendesse que a confiança em Deus, o clamar a Deus, haveria de obter esperança, perdão para o pecado, encorajamento para a vida até o momento em que fosse encontrar-se com o Senhor definitivamente. Por isso, a proposta da segunda grande ideia, da segunda estrofe, de 7 até o versículo 13, o salmista espera em Deus perdão e livramento, por isso pede ao Senhor que o ouça. Ele espera em Deus perdão, livramento, e por isso pede ao Senhor que o ouça. Aqui a gente verifica o versículo de número 7. Agora, ó Senhor, o que eu espero? Ele faz uma pergunta. Minha esperança está em Ti. Olha como agora, diante da opressão dos inimigos, ele está em silêncio. Diante agora da vida frágil, ele clama ao Senhor. E por que isso acontece num cenário aqui? Porque agora ele está mostrando que a única coisa, na pergunta que ele faz na primeira porção do verso 7, agora, Senhor, o que eu espero? O que eu espero, ele diz, minha esperança está em Ti. E aí vem o pedido de livramento no verso 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria. Do insensato. O insensato aqui no livro dos Salmos, como também a ideia de inimigos, ou de ímpio, é a mesma coisa. É a ideia de que ele está simplesmente dizendo, não permita que meus inimigos zombem, não permita que meus inimigos façam de mim escárnio. Na verdade, o que temos aqui é exatamente a cena também no cenário definitivo do grande rei, no Novo Testamento, onde Jesus, ele é, por causa das nossas transgressões, levado à cruz, e ele é zombado, é escarnecido. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, mostra Jesus sendo escarnecido, zombado, por causa dos nossos pecados. Mas mesmo diante disso, a esperança de Davi está no Senhor. No cenário do Novo Testamento, quando o rei definitivo que é Jesus aparece, ele também mostra a sua confiança, apesar das transgressões dos pecadores, das nossas transgressões sobre ele, ele deposita a sua confiança em Deus. Interessante que diante da sua crucificação, a gente verifica no cenário já maior, na história maior, no enredo maior, no cumprimento da promessa aqui é o rei temporário Davi, mas no cumprimento dessa promessa do rei temporário que aponta para o rei definitivo, a gente vê Jesus Cristo diante de todas as nossas transgressões sobre ele, diante de toda a opressão dos inimigos, tipificando exatamente a opressão que o pecado nos faz sofrer, e quem nos livra é a esperança em Deus. O rei bendito do Senhor Jesus, agora no Novo Testamento, ele coloca toda a sua esperança diante daquele cenário de tortura, de zombaria. Ele olha para aqueles pecadores e seus inimigos, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Diante do cenário da crucificação, a semelhança aqui de Davi, que pede a Deus, mostrando a sua esperança nele, lá no Novo Testamento, Jesus diz, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. A confiança plena de Jesus está no Pai. A confiança de Davi no cenário do Antigo Testamento, que desenvolve a vinda do Messias prometido definitivamente, também está no Senhor.
Então, o verso 9, ele amplia isso dizendo, estou mudo. Diante dos inimigos, cabe aqui uma coisa que é interessante, ele volta com essa proposta de estar mudo, diante das opressões, diante daqueles zombadores que o escarnece, ele emudece. Porque o verso 9, depois que ele diz, livra-me do verso 8, livra-me das minhas transgressões, não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Aí o verso 9 ele diz, estou mudo, não abra a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com pressões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Davi aqui, ele permaneceu em silêncio durante algum tempo, em sua aflição, verso 2 e verso 9, mas Davi também permaneceu em silêncio, mostrando o quanto confiar em Deus vale a pena apesar da opressão. Aí, esse texto ainda traz para a gente a transgressão. Aqui Davi ele vai recorrer, ele reconhece o seu pecado e entrega a sua vida misericordiosamente na mão do Senhor. E ele diz, a minha esperança está em ti. Por isso, o salmista ele espera em Deus, ele espera em Deus perdão e livramento. E por isso, diante dessa situação, ele clama ao Senhor, ele diz, me ouça. Mais uma vez, vem a ideia da esperança no Senhor, faça o sofrimento. Gente, a gente percebe que aqui Davi está conduzindo o povo de Israel e conduzindo a sua história, mostrando que, apesar das lutas provenientes do castigo do pecado, da mão de Deus pesando sobre, dos inimigos atuando, o que era que as pessoas precisavam fazer? Confiar em Deus. No verso 7 ele diz, agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti. Veja o verso 12 agora, quando ele amplia a ideia. Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. E o verso 13 ele termina dizendo, desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre, antes que eu vá e deixe de existir. A esperança do salmista, face à atuação dos inimigos no verso 8, ele emudece e espera no Senhor. Talvez nesses dias, quando a gente é perturbado, atormentado por circunstâncias difíceis, a gente às vezes se desespera. E aqui está uma lição muito forte. As circunstâncias que às vezes nos oprime, nos leva ao desespero. Nós precisamos, diante disso, confiar plenamente em Deus e deixar Deus agir, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Às vezes, quando a gente quer tomar as circunstâncias que nos oprimem, que nos comprimem, que levam a gente à angústia extrema, a gente acaba perdendo até o equilíbrio em todos os sentidos. Mas aqui, o que está muito presente é mediante a opressão, diante da situação por causa do pecado, da ação de opressão por causa dos inimigos, dos dias frágeis do homem. O que resta ao homem? Davi aqui está dizendo para Israel e para ele mesmo no seu contexto de reino. O que resta? Esperar no Senhor. Por isso, o clamor, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas. Ele sai do silêncio no contexto de opressão, ele sai do silêncio no contexto de pecado e fragilidade, e ele parte agora para um clamor, mas um clamor de esperança pela sua confiança plena em Deus. Irmãos, a gente vê nesses dias muitas pessoas se apegando em tudo, em todos. Precisamos colocar nossa confiança no Senhor, no contexto do livro dos Salmos. Bem-aventurado é aquele que confia na palavra do Senhor e anda segundo as suas diretrizes. Aqui, então, do verso de número 7 ao verso de número 13, o salmista espera em Deus perdão e livramento, e por isso pede ao Senhor que o ouça.
Foi assim que Jesus na cruz levou sobre si todos os nossos pecados. Levado como uma ovelha muda ao matadouro. Ele confiou plenamente naquilo que Deus tinha reservado para ele, o destino de Deus para ele. Interessante é que aqui no verso de número 4, ó Senhor, mostra o meu destino e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Na cruz, me lembro de um momento na oração de Jesus no Getsêmani, e Jesus diz algo interessante. Quando ele chama os apóstolos para orarem com ele, já preste a ser crucificado, diz que ele orou várias vezes sozinho porque os apóstolos não o acompanharam. E nesse processo, a oração é: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabemos que o cálice era a cruz por causa dos nossos pecados. E Jesus, ele então clama a Deus dizendo: se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus plenamente está confiante de que, apesar de todo sofrimento e angústia, que ali por causa dos meus, dos teus, dos nossos pecados, ele sofreria. O que tem de Jesus ali é a sua plena confiança no Pai. O que Jesus espera de nós, como Davi mostrou ao povo de Israel, que deveria esperar era, diante de tudo isso, era proveniente por causa do pecado e da fragilidade humana, dos breves dias. O homem precisa confiar no Senhor, não nas riquezas em vão, conforme o verso 6 diz. Na verdade, todo homem vive como a sombra, inquieta-se e ajunta riqueza em vão, e não sabe quem ficará com elas. A gente morre, e quando a gente morre, de fato, essas coisas a gente não sabe com quem vai ficar. Às vezes com familiares, e às vezes nem sempre. Dias atrás eu vi uma cena interessante de um menino que matou a família com a namorada, matou o pai e a mãe para ficar com a herança. Descobriu que ele foi o assassino. Passou recentemente. Tem aquela outra história até de uma menina, parece-me que é o nome, Restoff, Susana, né? Susana Restoff, que matou os pais também para ficar com a herança. Hoje, nem ela, nem esse rapaz que aconteceu recente, ficou com a herança que os pais deixaram. O que é que Deus está pedindo aqui para nós, através da história de Davi? Devemos confiar plenamente nele. Confiar num rei, mas confiar num rei que confia no Senhor, que o escolheu. Agora, no cenário maior, na história maior, nós precisamos confiar naquilo que Cristo, o Rei de Deus, o Filho eleito de Deus, o Filho escolhido de Deus, fez na cruz. A nossa esperança em meio a todas essas fragilidades e diante de toda a nossa pressão e opressão proveniente do pecado, a gente precisa confiar que em Cristo, na sua graça e na sua bondade, a gente está seguro. Clamar a Ele, confiar nele e não confiar nas coisas que são coisas infundáveis provenientes da nossa natureza frágil e pecaminosa. Em Cristo nós temos segurança. Em Cristo nós temos perdão e somos encorajados a passarmos por esses dias difíceis, mas confiantes na eternidade e na graça de Deus. Por isso, eu quero terminar dizendo: a pressão do pecado fragiliza a vida humana, mas a esperança em Deus e em seu perdão a encoraja. Mas o desejo de Deus nesta manhã é que, diante de todas as pressões que vivemos no cenário temporário, você tenha plena confiança nele. Clame e espere nele através do seu Cristo Redentor. E desta forma, irmãos, nós superaremos todas essas fases. Todas essas fases. O verso 4, eu acho que é um verso-chave nesse salmo. Ele diz: ó Senhor, mostra-me meu destino. Ou melhor, o verso 7, desculpe. Agora, Senhor, o que eu espero, minha esperança está em Ti. Que Deus te ajude a confiar plenamente nele. Nesses dias de pandemia, onde muitas situações às vezes fogem do controle.
se você tem um filho nas drogas, se está com situação financeira em declínio, ou se está com situações familiares despojadas, eu quero nesta manhã lhe convidar. Espera no Senhor. Confia nele. No seu Redentor, o Redentor que ele enviou, Jesus Cristo. E sua vida vai ter sentido e significado. Tem uma música que a gente vai cantar agora com Marcelo e Selmo. Essa música fala que o Senhor do Universo, nós precisamos confiar e depositar nossos corações nele. Selmo e Marcelo, cantam o Senhor do Universo. Meus irmãos, louvemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Entreguemos a Ele um verdadeiro louvor de todo o nosso coração, com todo o nosso espírito, ao Senhor do Universo. Aquele que nos criou, aquele que nos dá nova vida, aquele que molda os nossos corações como o oleiro que dá formato a um vaso de barro. Que nós possamos deixar o Senhor moldar o nosso coração conforme a vontade dEle. Louvemos ao Senhor com este cântico de adoração, Senhor do Universo. Louvemos ao Senhor. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do Teu grande amor. Tu és Senhor do Universo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Amém. Mesmo diante da pressão do pecado, face à nossa fragilidade humana, nossa esperança precisa estar no Senhor, na garantia do seu perdão através de Jesus Cristo. A cruz de Cristo nos traz esperança diante de todas as lutas que enfrentamos nesses dias passageiros. Confie no Senhor, não perca a esperança nele, não importando o que você esteja enfrentando nesses dias. O Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Ou melhor, o Senhor em Cristo já ouviu o meu clamor, já ouviu o seu clamor. Nas minhas lutas, a minha esperança no Senhor é que faz toda a diferença. Meu desejo é que nesta manhã Deus consiga lhe dar esperança em meio às grandes tribulações que você tem enfrentado. E a graça de Deus o encoraje em meio às suas, às minhas, às nossas fragilidades, que a vida do pecado e a vida no pecado ou a natureza pecaminosa nos faz viver. Quero orar por mim e por você. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade graciosa. Deus, nós clamamos a Ti porque sabemos que em Cristo nós somos fortalecidos e encorajados face à nossa natureza tão pecaminosa. Face a nossos dias breves e curtos.
Mas diante de tudo isso, Deus, nossa esperança está no Senhor, nossa confiança está no Senhor. Sabemos que de Ti vem a nossa esperança. O salmista também, ele diz: elevo meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O clamor dele expressa a mesma verdade desse salmo que acabamos de meditar. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Abençoe-nos nesta manhã por meio de Cristo, Pai. Fortaleça nossa fé e nossa esperança e confiança em Ti. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você nesta manhã, cultuando ao Senhor, lhe encorajando a fé, encorajando a nossa fé, juntos celebrarmos o nome do nosso Deus. Quero agradecer também esses dias, está conosco o nosso irmão César. César, ele é técnico de som, está nos ajudando num processo de toda a ampliação e modernização do som para as novas gravações. Deus abençoe a César e vou pedir à igreja para lhe dar um pirulito da Garoto, a abençoar a sua vida com doce. Nós agradecemos a sua parceria, a sua colaboração aí, treinando também os meninos aí na parte de som. Vamos encerrar com a nossa súplica permanente, Marcelo Selma aqui e também nosso irmão David. Vamos louvar a Deus, falando a nossa súplica permanente, louvando ao Senhor, agradecendo o nome do Senhor nosso Deus. A nossa súplica permanente sempre é uma lembrança da graça de Deus. Salmo 90, verso 17, ele nos ensina dizendo o seguinte, juntos vamos dizer: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a noite a gente está estudando o livro de Apocalipse, capítulo 13. Essa semana vai ser a partir do verso 10 até o final do capítulo 13. Aguardo você à noite em Cristo Jesus. Até lá, um bom dia para todos, em nome de Jesus.